Compliance trabalhista, origem, desenvolvimento e aplicação. Leonardo Gutierrez Alves e Vinicius de Agostini y Pablos. Resumo. O escopo deste trabalho é a análise do modelo de programas de compliance instituídos nas empresas, visando, especificamente, mitigar as suas responsabilidades previstas na CLT em decorrência de seu descumprimento. Para tanto, será avaliado se o método compliance pode ser enquadrado como uma forma de regulação. Além do compliance, serão estudadas a origem, o conceito e as modalidades de regulação, tais como a autorregulação, autorregulação regulada e governança corporativa. Após essas constatações, será fundamental identificar se há aderência do programa de integridade no âmbito do direito do trabalho e, por fim, será realizada a apresentação das bases do compliance, para a compreensão a respeito de sua utilidade prática. Introdução. Por vezes verifica-se que algumas incorporações de ferramentas advindas de outros países nem sempre possuem aderência satisfatória, isto porque, cada país possui a sua cultura, sua história e seu ordenamento jurídico e acaba destoando das condições existentes no Brasil. Assim, nasceu uma indagação se o compliance, termo de vocábulo inglês, é mais uma dessas importações supérflua ou se há de fato utilidade para o atendimento das atribuições que se propõe. Nesse sentido, passa a ser fundamental conhecer a origem da necessidade de implementação de mecanismos internos de integridade e, para atender esse mistério, é importante conhecer a origem dos modelos regulatório e intervencionistas, tendo em vista que o compliance é classificado como método de autorregulação. Ademais, após a exposição exordial, torna-se importante a verificação da aderência do programa ao campo do trabalhista, haja vista as peculiaridades estabelecidas nessa seara do direito. Por fim, cabe a apresentação dos sustentáculos do compliance e assim conhecer melhor sua utilidade e implicações para fins práticos. 1. Regulação. Ponto 1. Breve histórico dos modelos intervencionistas. No século XX, o mundo passou por diversas transformações e, especificamente no que tange ao aspecto econômico, é importante destacar o momento pós-crise de 1929, a qual foi resultada pela escassez de recursos financeiros e baixa na produção. De acordo com o historiador Eric Hobsbawm, os empréstimos internacionais recuaram mais de 90% naquele período. Buscando sanar essas causas e seus efeitos, os países adotaram diversas medidas protecionistas, tais como barreiras comerciais e controle de capitais, as quais visavam a redução dos déficits nas balanças comerciais, conforme destaca Pedro Henrique Barreto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Após esse período, eclodiu a Segunda Guerra, ocasionando um colapso muito maior no sistema financeiro mundial. Objetivando solucionar esses problemas, 730 delegados de 44 países se uniram para discutir novas perspectivas, nascendo um acordo intitulado de Bretton Woods em 1944. É importante salientar que, decorrente ao estabelecido na Conferência de Bretton Woods, foi criado o Banco Mundial, sediado em Washington, cujo grande objetivo era prestar ajuda financeira aos países que aderiram ao acordo. Da mesma forma, foi criado o Fundo Monetário Internacional FMI, objetivando viabilizar as relações comerciais internacionais, oferecer ajuda financeira, promover a estabilidade dos câmbios, bem como criar uma prevenção quanto às possíveis crises futuras.
No Pacto de Bretton Woods foram estabelecidas medidas visando garantir a estabilidade financeira dos países participantes. Iniciou-se, para tanto, um procedimento regulatório da política econômica mundial, sendo cada país obrigado a manter sua taxa de câmbio fixada ao dólar, sendo este atrelado ao valor do ouro. Estava inaugurada uma ordem econômica internacional, de acordo com as pesquisas de Leonardo Wiesel Figueiredo, passando o cenário econômico de um período liberalizante para a admissão de forte intervenção e concentração estatal. Exemplo da mudança de paradigma em diversos países são as políticas visando o welfare state, baseadas em modelos criados pelo economista britânico John Maynard Keynes, conforme explica Hobsbawm. Contudo, após anos de política de bem-estar social, as nações não conseguiam mais subsidiar a manutenção desses benefícios, considerando seu alto custo, e nessa conjuntura, Sampeltisman afirma que surge o movimento de desregulação estatal. Assim, os métodos intervencionistas, tanto sociais quanto socialistas, não prosperaram e o Estado teve que repensar quais seriam as melhores formas para a geração de riqueza, abandonando os modelos citados, contudo, sem voltar ao liberalismo clássico de Adam Smith. Hobsbawm indica que a partir da década de 1970, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que possuíam apoio dos Estados Unidos da América, passaram a perseguir uma política baseada no livre mercado, gerando uma democracia liberal. Desse modo, o Estado passa a garantir e regular a atividade econômica, estabelecendo a livre iniciativa e liberdade de mercado, realizando a desestatização das atividades econômicas, gerando dessa forma, a diminuição do Estado. Esse programa de redução da máquina pública, também conhecido como Estado mínimo, foi concebido por meio de medidas estabelecidas e indicadas pelo que se chama Consenso de Washington, visando principalmente a realização de privatizações e livre mercado. Ponto 2. Objetivo e origem do processo de regulação. Leonardo Wiesel Figueiredo destaca que o objetivo da regulação econômica é a prevenção e correção de falhas que possam afetar o mercado, sejam elas em potencial ou já efetivas. Assim, a intervenção estatal indireta na economia tem origem na necessidade de reestabelecer a normalidade do mercado, garantindo a livre concorrência e coibindo práticas abusivas. Essa atividade intervencionista em alguns momentos é realizada por meio de agências reguladoras. A origem de agências reguladoras nos Estados Unidos da América está relacionada a um conflito entre as empresas de transporte ferroviário e os produtores rurais do oeste do país no ano de 1887. Nesse contexto, as empresas ferroviárias buscavam maximizar seus lucros e os produtores rurais realizaram pressão no Congresso para reduzir essa prática. Assim, identificou-se a necessidade da criação de agentes para a regulação dessa área de economia. O modelo europeu moderno de regulação tem origem na fase de diminuição do Estado, conforme mencionado anteriormente, resultante da transformação do Estado intervencionista, que buscava o welfare state, para o Estado neoliberal regulador na década de 1980. Já no Brasil, o marco inicial para a instituição de órgão regulador em um formato inspirado no europeu, foi na década de 1990, com fortes influências do Consenso de Washington visando a implementação de medidas desestatizantes, realizando assim, com mais intensidade o processo de privatização de diversas empresas do Estado. Ponto 3. Conceito de regulação.
Inicialmente, é importante destacar que o conceito de regulação é diferente de regulamentação. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, regulamentação é uma atividade reservada ao chefe do Poder Executivo formalizado por meio de decreto. Contudo, ainda, existem outros atos de caráter normativo que são de natureza regulamentar, como resoluções, portarias, instruções, regimentos, ordens de serviços, decretos legislativos e outros, que são emanados tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Judiciário. Por outro lado, a regulação é uma prática que pode ser utilizada como forma de intervenção do Estado na economia, visando mitigar ou suprimir possíveis vícios do mercado, tanto que no entendimento de Sérgio Guerra, a função de regulação deve se caracterizar como sendo uma função de Estado e não de governo. No mesmo sentido, estabelece Calixto Salomão que no âmbito econômico o significado de regulação é a redução da intervenção direta do Estado na economia, ou seja, a atuação estatal passa a ser indireta. Ari Sundfeld ensina que a regulação, quando é destinada à intervenção estatal na economia, é manifestada pela repressão dos monopólios, punição às infrações, controle de pressões e tarifas e abertura do mercado para novas instituições. Referente a esse aspecto da regulação, é válido apresentar a tese do economista John Nash, o qual estudou o equilíbrio entre os agentes econômicos, com base na aplicação da teoria dos jogos em ambientes não cooperativos, conforme destaca Leonardo Wiesel Figueiredo. Essa tese ficou conhecida como equilíbrio de Nash, a qual busca solucionar o método de competição em um mercado onde nenhum agente pode maximizar seus resultados, por meio da estratégia dos outros agentes, mas também nesse cenário nenhum dos envolvidos sofreriam prejuízos. Ou seja, um ambiente econômico que não dispõe de livre concorrência está fadado à criação de monopólios e a consequência é catastrófica para todos que dependem desse mercado. Assim, objetivando a abertura de mercado e a resolução dos casos de concentração econômica e a existência de monopólios, a intervenção indireta do Estado na economia deve ser efetivada por meio de políticas antitrust. Ponto 4. Autorregulação. Na tese de doutorado defendida por Luiz Felipe Amaral Calabro, o termo autorregulação é utilizado em diversas áreas do conhecimento humano e em sua pesquisa o significado pode ser relacionado à capacidade do indivíduo estar equilibrado tanto internamente como externamente. Nesse sentido, o indivíduo possui discernimento para relacionar os estímulos internos e externos e passa a criar suas próprias regras objetivando o estabelecimento de um equilíbrio. Importante observar que os estímulos internos são quem comandam as ações e os fatores externos apenas exercem influências na tomada de decisões, sem, contudo, exercer o domínio delas. Em uma visão voltada ao aspecto econômico, Leonardo Wiesel Figueiredo dispõe que a autorregulação é resultado da autocondução efetuada pelo mercado, nos casos em que não há necessidade de intervenção externa. Nessas situações, as instituições devem observar e respeitar a livre iniciativa e liberdade de concorrência. Calabro relembra que na economia, o termo autorregulação mais significativo foi estabelecido por Adam Smith em sua obra clássica, A Riqueza das Nações, onde a autorregulação do mercado foi concebida como a mão invisível, a qual naturalmente seria responsável pelo equilíbrio do mercado. Vital Moreira conceitua a autorregulação em duas hipóteses. Na primeira,
pode ocorrer por conta de uma permissão, seja por ação ou até mesmo decorrente de uma omissão estatal. Na segunda hipótese, há uma ação ativa do Estado visando promover essa conduta. Ainda, Moreira elenca alguns benefícios da autorregulação para o Estado, e, meio eficaz e mais aceito por parte dos regulados. Segunda, desoneração de tarefas. Terceira, maior flexibilidade quanto possíveis mudanças e, quarta, modificação quanto ao modelo penal tradicional pela disciplina própria. Nesse sentido, é importante destacar alguns mercados onde não há intervenção estatal, considerando que estes são geralmente capazes para realizarem a autorregulação, como por exemplo, o mercado de competição esportiva, Copa do Mundo de Futebol, Olimpíadas e outros. Entretanto, é importante observar que mesmo nos mercados onde ocorre a autorregulação, em alguns momentos se faz necessária a participação do poder público, por meio de autoridades antitrusts, as quais devem analisar as atividades desenvolvidas pelos agentes econômicos, garantindo assim o livre mercado e a livre concorrência. Desse modo, a autorregulação é uma forma de regulação-controle que pode ou não ter origem estatal, ou ao menos um incentivo deste, e quando a participação do Estado passa a ser conhecida como autorregulação regulada. Ponto 4.1 Autorregulação regulada. Conforme estudado anteriormente, até final da década de 1970, os estados possuíam um maior controle e intervenção na economia. Após esse período iniciou uma abertura, e esse período ficou conhecido como neoliberalismo. No final do século XX, os avanços tecnológicos foram intensos e atualmente os mercados nesses segmentos em inúmeras vezes clamam por liberdade em suas transações, como pode ser identificado nos serviços oferecidos por aplicativos de celular, nas áreas de transporte, alimentação, hotelaria e diversos outros produtos e serviços. Observa-se que nesses mecanismos digitais, os próprios usuários são capazes de exercerem de certo modo uma avaliação e controle dos serviços ofertados, fazendo com que haja uma inclusão ou exclusão dos prestadores e fornecedores conforme a aceitação do próprio mercado. Ainda, é válido destacar que por diversas vezes o Estado mostra-se ineficiente para conseguir atender todas as demandas regulatórias, seja por falta de recursos financeiros, ou até mesmo por desconhecimento técnico dessas atividades. Contudo, excluir as empresas de uma fiscalização por completa poderia colocar os vulneráveis nessas relações em risco, criando, conforme mencionado anteriormente, possíveis monopólios. Na visão de Jesus Maria Silva Sanches e Raquel Manutene Fernandes, as empresas são mais suscetíveis ao cumprimento de seus deveres quando há uma sujeição ao controle de uma instituição estabelecida. Assim, visando fiscalizar as atividades, entretanto, sem aprofundar nesse aspecto, pode o Estado delegar essa tarefa aos envolvidos nesses mercados, surgindo assim a autorregulação regulada. Nesse cenário, o Estado delega para a instituição privada o dever de regulação, contudo, o poder público pode revisar esses atos aplicando sanções quando necessário. Como exemplo prático desse tipo de cooperação público e privado, pode ser observada a Lei 96131998, Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro, alterada pela 1268322012, a qual dispõe nos artigos 10 e 11 a respeito da necessidade de um controle interno das pessoas jurídicas ou físicas que possuem atuação em setores suscetíveis a essas práticas estabelecidas no artigo 9º.
Por fim, denota-se que nesses casos, para atender essas exigências e estar de acordo com as obrigações impostas pelo Estado, é imperioso que as instituições mantenham programas internos de governança corporativa. Ponto 5. Governança corporativa. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, define governança corporativa como um sistema de direção, monitoramento e incentivo para as empresas, envolvendo todas as partes do negócio, como os acionistas, conselhos, diretoria e auditoria interna, compliance e auditoria externa. Com o foco no mercado de capitais, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, estabelece que a governança corporativa em uma associação de atividades que visam melhorar o desempenho de uma instituição e, consequentemente, criar uma proteção aos envolvidos, devendo existir transparência, equidade e prestação de contas aos acionistas. Do mesmo modo, o IBGC elenca 4 princípios da atividade de governança corporativa, e transparência, na disponibilização de informações; segunda, equidade, no tratamento entre os sócios stakeholders; terceira, prestação de contas, as accountability; e, quarta, responsabilidade corporativa, como exemplo a socioambiental. Dessa forma, uma empresa que segue os padrões da governança corporativa tende a aumentar seu valor no mercado, haja vista que os investidores se sentirão mais seguros em investir no seu negócio. Por fim, dentre as espécies de práticas de governança corporativa existe o compliance, que é entendido como um mecanismo interno visando o cumprimento de leis e normas tanto internas quanto externas, realizando desse modo uma proteção para a instituição contra os eventuais abusos, excessos ou desvios de condutas e, consequentemente, preservando o seu valor de mercado. Ponto 6. Compliance. A origem da utilização dos métodos de compliance no Brasil tem uma ligação após a abertura interna de mercado realizada na década de 1990. Naquele período, o país precisou buscar meios para conseguir se estabilizar em meio a um comércio internacional altamente competitivo, conforme estudos realizados pela Associação Brasileira de Bancos Internacionais, ABI, e a Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN. Assim, as agências reguladoras passaram a se preocupar com a implementação de regras visando estabelecer a segurança do mercado e ainda regulamentá-lo nos moldes ao realizado no âmbito internacional. E nesse cenário empresarial de intensa competição, riscos, crises e desafios, surge a função de compliance, que busca proteger e aprimorar o valor da imagem da instituição enquanto corporação. Compliance é uma palavra de origem inglesa que significa cumprir, atender, estar em conformidade com algo e fazer executar as regras internas e externas. Ainda, conforme exposto no item anterior, o compliance é uma espécie das ações contidas no conceito de governança corporativa, sendo considerado um complexo de ações preventivas que visam mitigar riscos de descumprimento legal exercido por uma instituição, seja por seus controladores ou até mesmo por seus prepostos. Além do aspecto do cumprimento de leis externas, o programa de compliance faz com que os agentes das empresas cumpram também as regras internas. Assim, um eficiente e, mais importante, bem implementado programa de compliance permite que os eventuais riscos de processos ou atuações sejam bem reduzidos. Por fim, poderiam surgir dúvidas a respeito da utilidade do compliance, já que existe a figura da auditoria interna. Contudo, o procedimento entre os métodos é diferente,
considerando que o compliance implica em um acompanhamento diário e a auditoria interna é realizada esporadicamente. Compliance e o direito do trabalho. 1.1 A atração ou rejeição entre os termos. Olhar perspectivo sobre afinidade. A leitura sobre a origem do termo, sua estrita conexão com o modelo de Estado adotado e a íntima relação com períodos de combate à corrupção pode acarretar dúvidas sobre a possível conexão entre programas de compliance e o direito do trabalho. O direito, mesmo tido por disciplina una, tem divisão didática entre o público e o privado. As especializações contidas no primeiro grupo trazem o Estado em um dos polos da relação jurídica. O chamado direito privado, ao manter componentes da sociedade civil na relação, tende a referir-se a interesses de índole privada. Esta é a clássica dicotomia que tem gênese no direito romano e persiste nas obras jurídicas da atualidade. O compliance no direito brasileiro ganhou proporção e relevância a partir do comprovado envolvimento de grandes empresas brasileiras em esquemas de corrupção, como são exemplo as investigações relacionadas à denominada Operação Lava Jato. O marco normativo associado é a chamada Lei Anticorrupção, materializada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que já afirma em seu preâmbulo referir-se à responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Claramente, pela dicotomia clássica, cuida-se de um diploma normativo pertencente ao direito público, ao estabelecer disposições sobre a relação entre pessoas jurídicas e a administração pública. Já o direito do trabalho, após certa vacilação teórica, firmou-se como um segmento do direito privado por abrigar em ambos os polos da relação jurídica pessoas naturais, sugerindo-se uma prevalência de interesses privados em seu bojo, em que pese a predominância de normas coadjuvantes em sua composição. Assim, uma primeira aproximação pode trazer conclusões precipitadas sobre a inexistência de abertura do direito do trabalho para o compliance, em razão de uma não coincidência de seus elementos. Afinal, como encontrar um ponto de contato ou intersecção entre a disciplina das relações entre empregado e empregador e um instituto tipicamente relacionado ao aparelho estatal? O entendimento deste caminho deve ser gradual. É possível, em um primeiro passo, considerar as próprias características do direito do trabalho que levaram à cisânia sobre a correta alocação da disciplina na dicotomia público-privado. Nascido, grosso modo, como uma resistência da classe operária às degradantes condições de trabalho impostas pelos donos dos meios de produção, diferia o novo ramo jurídico das tradicionais normas de direito civil. Desde seu berço, o direito laboral tem a característica do dirigismo contratual. Partindo da constatação de um desequilíbrio de forças entre o patrão e o operário, a essência do direito do trabalho consiste na imposição de patamares mínimos de proteção ao hipossuficiente, interferindo na liberdade de negociação esta que ganhara viés sacro no período anterior. A acentuada interferência em um pacto entre particulares não somente é a característica, por excelência, do direito do trabalho, como justificativa histórica de sua gênese. E este novo direito, excêntrico para divisões tradicionais, carregava características de ambos os grupos, de um lado, o contrato entre particulares, de outro a exigência de respeito a um parâmetro normativo externo à negociação, de absorção necessária.
Daí a oscilação classificatória, a depender da característica sobressalente aos olhos do estudioso, a melhor adequação a esta ou aquela natureza jurídica, existindo, ainda, quem o incorporasse a outra e inteiramente nova classificação. Justificando, portanto, esta primeira aproximação, a existência de normas externas à vontade das partes pode, por si, justificar a necessidade de adequação e conformidade às imposições trazidas por normas heterônomas, de observância obrigatória. Enquanto o objeto da fiscalização da auditoria trabalhista não difere a necessidade de ajuste de conduta perante a administração pública ou compliance trabalhista de qualquer outra de suas modalidades. Visa-se, portanto, a adequação ao dito direito administrativo do trabalho. Mas não é só. 1.2 A abrangência do compliance. Assim como o compliance é a especificação de uma ideia mais ampla, governança corporativa, também o seu próprio espectro é muito maior do que pode parecer a esta primeira vista. O compliance trabalhista não se restringe, nem qualquer outra modalidade de compliance, é forçoso admitir, a um mero reconhecimento do terreno normativo para uma adequação estéril e superficial aos comandos legais extraídos da consolidação das leis do trabalho com finalidade similar a uma consultoria. Não por outra razão, a advocacia na área de compliance tampouco significa um neologismo sinônimo de atividade consultiva, ou importação pedante de termo anglo-saxão a repaginar uma antiga e conhecida atividade com ares pitorescos. A própria matéria-prima normativa, o material bruto considerado, parece ter abrangência muito mais elástica e complexa do que a mera análise da legislação trabalhista, por assim dizer. Como um produto de seu tempo, encara o ordenamento jurídico como um sistema complexo de regras e princípios como espécies normativas. Mais do que nunca, há o reconhecimento da distinção entre texto legal e norma, com respeito e assimilação da função criativa da jurisprudência. Particularmente, o compliance trabalhista traz tanto o olhar clássico voltado às normas seletistas e à dita legislação esparsa, como não deixa de averiguar detida e minuciosamente o direito vivo, consubstanciado pelas principais decisões jurisprudenciais, súmulas editadas por tribunais trabalhistas e orientações jurisprudenciais atuais. Também está em seu radar as normas coletivas, elaboradas autonomamente pelas próprias partes, destinando-se a melhor adequar às realidades de cada setor econômico. O maior diferencial do ponto de vista do material normativo focado, sem dúvida, encontra-se na ideia de respeito às normas internas de conduta da organização, como uma nova cultura a ser prestigiada no ambiente de trabalho, incorporando, além das diretrizes legais, valores éticos e de comportamento adequado. O compliance, por este sensível e central ponto de vista, pode ser encarado como um procedimento ou sistema a revolucionar o aspecto comportamental de todos os colaboradores de determinada organização, a partir da elaboração de um código de conduta. Dito procedimento apresenta conhecidos pilares, que serão esmiuçados a seguir. 1.3 Os pilares do sistema compliance no viés trabalhista. O compliance, entendido como um programa ou sistema de revolução de valores culturais e éticos, apoia-se em pilares bastante divulgados que dão o exato contorno que, para além das tentativas de definições e conceituações, são peças que de fato trazem o exato vislumbre da complexidade do fenômeno objeto deste estudo. Dada a proposta do trabalho,
os exemplos abrangerão apenas a área trabalhista, buscando a aproximação dos discursos. 1.3.1 Primeiro pilar: suporte da alta administração da organização. A bastante conhecida circularidade da história parece repetir-se no âmbito do nosso objeto de estudo, passando as organizações de poder privadas a sofrer as mesmas influências ideológicas sentidas pelo poder soberano. Guardadas as devidas proporções, o primeiro pilar remete a uma interessante analogia do surgimento do próprio Estado de Direito. Encontrando fundamento em ideais liberais, o Estado de Direito coincide com as primeiras constituições escritas que, opondo-se ao regime absolutista do antigo regime, procurou submeter o exercente do poder às próprias regras por ele criadas. Se ao Estado era dado cobrar conformidade com a lei, também à lei deveria o exercente de poder adequar-se. A similitude de situações, evidentemente, não é absoluta. A comparação, no entanto, é didática, não apenas a legislação estatal, a alta administração e os empregadores também se submetem a regras de conduta por eles mesmos criadas, em um movimento espelhado ao do surgimento do Estado de Direito. A função para um e para outro, é claro, surgiram com propósitos absolutamente diversos. O suporte da alta administração ao reconhecer a validade do programa de compliance e cumprir rigorosamente o seu próprio código de conduta reforça o comprometimento empresarial com a ética, legitimidade e efetividade. A efetividade é garantida por um suporte substancial, se assim pudermos nomear. Ainda que não se utilizando da mesma nomenclatura, Wagner Giovannini bem esclarece a profundidade do comprometimento de todos, absolutamente necessário à viabilidade do programa. Não basta dizer que apoia, participar das reuniões ou declarar o seu entusiasmo nas comunicações de compliance. O líder máximo da organização deve incorporar os princípios desse programa e praticá-los sempre, não só como exemplo aguardado pelos demais, mas também para transformar, de fato, sua empresa num agente ético e íntegro. Assim, a sua conduta e decisões não poderão sucumbir jamais, mesmo em casos críticos. Entende-se por um suporte da alta administração meramente formal e portanto não desejado a adoção de condutas de mera declaração de apoio ao programa, mas sem efetivamente adequar-se ao comportamento exigido ou garantir efetividade às normas de conduta e fiscalização estatuídas. Por outro lado, são condutas que garantem um substantivo suporte da alta administração ao programa. A nomeação de profissional para a área de compliance, com autonomia suficiente a impor, fiscalizar e orientar qualquer colaborador, de qualquer nível hierárquico da pirâmide organizacional. B. A comunicação escrita das regras de conduta, expostas de forma clara e acessível, garante uma maior adesão dos colaboradores, garantida pela confiança na transparência das regras do jogo. C. O contato imediato e constante com os colaboradores é pressuposto para o sucesso do programa. Funcionando como uma via de mão dupla, o contato próximo traz sensação de integridade e unidade, ao mesmo tempo que informa a alta administração dos problemas concretos da organização. D. O suporte propriamente dito, que em seu aspecto substancial significa a submissão também do chamado C-Level, como exemplo comportamental a ser seguido por todos. Este último aspecto é bastante difundido a partir da expressão Tony from the top, trazendo uma ideia de que o comportamento ético apenas será seguido se o exemplo for dado pelo líder. No exemplo trabalhista,
o código de conduta deve ser observado por todos. O perverso tema do assédio no ambiente de trabalho, infelizmente comum em nossos tempos, deve ser evitado por todos, independentemente de sua posição hierárquica. Mais que isso, é importante lembrar que na maior parte das vezes a violência é descendente, ou seja, dirigida pelo subordinante ao subordinado. O compliance trabalhista, a partir de seu primeiro pilar, tem sensível papel de conscientização, não permitindo que o absurdo se normalize. 1.3.2 Segundo pilar, avaliação dos riscos. Um efetivo programa de compliance não se satisfaz pela generalidade, como se fórmula pronta se tratasse e amoldasse a todos os setores econômicos. Diferentes realidades demandam soluções diversas, tomando em conta o local, o tempo e a atividade exercida. A minuciosidade necessária não comporta generalismos. Se visto como remédio, preciso antes o diagnóstico da patologia. A vacinação é inefetiva quando a doença já tomou conta. Não trata de seus sintomas, fazendo-os perpetuar. Medidas de alívio tampouco são adequadas quando o risco é apenas um vislumbre. Nem se fale da prescrição de fármaco ineficaz para o tratamento. A análise do risco envolve conhecê-lo, e isto demanda uma série de procedimentos. Um dos primeiros caminhos na área laboral pode consistir na análise das matérias invocadas em demandas trabalhistas findas ou ainda pendentes, para se verificar, estatisticamente, quais são os principais problemas enfrentados no exercício da empresa. A análise pode revelar expressivas condenações por utilização abusiva de sobrejornada do empregado, ou a concessão do gozo de férias em período posterior ao permitido em lei. A organização interna para o melhor atendimento à legislação trabalhista, nestes casos, é a solução. Por outro lado, a avaliação pode informar que um dos principais fatores de risco ao empreendimento reside, não na empresa propriamente dita, mas em sua cadeia produtiva, sendo subsidiariamente responsabilizada por inatendimento da legislação pelas empresas terceirizadas. A solução, neste caso, importa em uma maior fiscalização de sua cadeia, e a necessária due diligence de terceiros, antes de qualquer utilização do instituto previsto na Lei nº 6.019/74. Entrevistas aos setores de marketing, jurídico, RH são naturalmente úteis a revelar as dificuldades enfrentadas, além da análise de documentos, adequação da folha de pagamentos, contratos de emprego. O importante é o mapeamento adequado, que deve identificar a probabilidade, o impacto e a importância do risco, a partir do qual as ações efetivas e imediatas deverão ser tomadas. 1.3.3 Terceiro pilar, elaboração do Código de Conduta. Identificados os riscos, compreendidas as leis, esclarecida a necessária adequação à Constituição e às normas internacionais, absorvidas as cláusulas dos instrumentos coletivos aplicados ao setor econômico, compreendida a posição jurisprudencial dos tribunais trabalhistas, e descobertas as verdadeiras dificuldades da empresa, o Código de Conduta deve ser formalizado. Não é difícil perceber que a enorme gama de variáveis tornam cada código de conduta único. Não faria sentido estabelecer tratamento igualitário a terceirizados se determinada empresa jamais atuará por meio de terceirização de suas atividades. O código de conduta deve ser claro. O excessivo rebuscamento traz incertezas e receios por seus destinatários.
não deve ser um tratado científico, preferindo-se a mensagem direta. Esclarecimento dos direitos de cada um também deve ser cristalino, repudiando-se dubiedades. Como vacina ou remédio, deve adaptar-se às novas demandas apresentadas, o que caracteriza a dinamicidade em sua adaptação. Se o vírus sofrer mutação, ilustramos, nova fórmula deverá ser aplicada. 1.3.4 Quarto pilar, a inevitabilidade da instalação de controles internos. Este quarto pilar, sob uma perspectiva trabalhista, significa em um primeiro momento a necessidade de documentação por escrito dos procedimentos para se evitar riscos operacionais e, em um segundo momento, o seu escorreito procedimento. Não é raro deparar-se com decisões judiciais que revertem demissões por justa causa de empregados, em que pese o reconhecimento da falta praticada. Tampouco foge do nosso cotidiano situações de pagamento de verbas erroneamente capituladas, salários complexivos, importando na condenação pecuniária, por situações de suposta ausência de culpa do empregador. A documentação em conformidade com o ordenamento jurídico, especialmente em situações limítrofes, faz parte do programa de compliance, garantindo maior previsibilidade e segurança jurídica a todos os envolvidos. 1.3.5 Quinto pilar, a comunicação e o treinamento. De nada adianta a elaboração de toda uma política de compliance se a informação não alcança seu destinatário. Pior, tampouco adianta toda esta elucubração se os destinatários não têm condições de cumprir seus mandamentos ou estes encontram forte resistência cultural ou de hábito. Um erro comum, alerte-se de saída, é pressupor que regras comportamentais tidas como óbvias prescindiriam de comunicação e treinamento. Tal pressuposição é equivocada e perigosa. Plurima a sociedade, é de se esperar que os fatos e situações serão diferentemente avaliados a depender da cultura, antigas experiências, educação e lições de vida enfrentadas por cada colaborador. É preciso lembrar que a organização empresarial reflete toda a diversidade social, havendo fatos e situações que representam, ao mesmo tempo, motivo de orgulho para alguns, e profunda ojeriza a outros. A situação ganha ainda mais relevância quando da utilização de empresas terceirizadas. A estrada a ser percorrida, também por esta razão, deve estar perfeitamente iluminada e sinalizada. Se o colaborador transitar em contramão, a origem da conduta transgressora não pode ser a falha de sinalização. Assim, além das aulas teóricas, o colaborador deve pegar no volante a partir das aulas práticas consistentes no efetivo treinamento. Simulações de falta obreira e o escorreito caminho a prosseguir no processo de averiguação, oportunização de defesa e efetiva concretização de despedimento por justa causa, se o caso, é um exemplo de treino a ser aprimorado. Também treinamento na identificação, prevenção e repressão de situações de assédio constitui pauta constante na agenda do dia das empresas que não devem ser ignorado. O método de execução do treinamento é variado, admitindo-se a realização de forma presencial ou online. Percebe-se ainda que algumas empresas optam pela utilização de terceiros para o treinamento, enquanto outras fazem uso dos seus próprios colaboradores, como o setor jurídico ou de recursos humanos. 1.3.6 Sexto pilar, canais de comunicação.
Os canais de comunicação, muitas vezes identificados como canais de denúncia, são uma importante ferramenta, talvez a mais efetiva para a identificação de posturas contrárias ao código de conduta elaborado pela empresa. Para ter efetividade, no entanto, a experiência mostra que se deve permitir denúncias confidenciais e anônimas a fim de evitar receios de perseguições e represálias por quem reporta os fatos. Havendo necessidade de maior aprofundamento nas informações trazidas, algumas empresas têm solicitado que o denunciante crie endereço de e-mail, sem identificação, para facilitar a comunicação às cegas. O próximo passo é efetivamente averiguar a seriedade da denúncia, que nos remete ao próximo pilar. 1.3.7 Sétimo pilar, investigação ou sindicância. Refletindo a aplicação dos princípios democráticos no âmbito particular, é evidente que a mera denúncia por meio de um canal de comunicação sobre suposta conduta irregular de um colaborador não gera, automaticamente, repreensão ou presunção de culpa e veracidade dos fatos mencionados. Um sério programa de compliance, em primeiro lugar, busca provas concretas da prática da conduta relatada, não descartando que possíveis desavenças pessoais possam gerar denúncias vazias merecedoras de imediato rechaço. Havendo indícios da prática relatada, no entanto, a oportunização de defesa e explicação por parte do denunciado é inafastável. Não consiste o programa em uma espécie de retorno ao obscurantismo ou uma forma de opressão dentro do ambiente de trabalho. Muito ao contrário. O procedimento de investigação, nunca é demais alertar, deve guardar o mais absoluto sigilo, evitando qualquer tipo de exposição do investigado. Jamais se deve esquecer que o empregado não se despe de seus direitos fundamentais ao executar o contrato de trabalho, nem mesmo quando efetivamente pratica uma falta grave. O respeito à sua dignidade acompanha as fases pré- e pós-contratuais. A garantia a este dever, geralmente, é garantida por meio de assinatura de um termo de compromisso por todos os participantes do ato. Importante notar que o próprio procedimento de investigação deve ser dirigido com cautela, evitando-se prejulgamentos, não se desviando, é claro, de sua efetividade. Buscar efetividade, no entanto, não significa formulação de perguntas rudes e grosseiras, objetivando intimidar o investigado. A prática demonstra que perguntas feitas de forma respeitosa trazem melhores resultados na busca pela verdade em procedimentos desta natureza. Por fim, a boa prática ensina que a comissão destacada para as investigações deve conter 2, no mínimo, e 3 pessoas, no máximo, a fim de que o número excessivo de participantes não comprometa o bom andamento dos trabalhos. É recomendável a participação e assinatura de 2 testemunhas que atestem a normalidade dos trabalhos realizados. 1.3.8 Oitavo pilar, do diligência de terceiros. Há alguns anos foi destaque na mídia nacional o envolvimento de uma rede de lojas de roupas e acessórios que, segundo investigações, utilizava-se do trabalho de pessoas em situações análogas à de escravo. O abalo em sua imagem e o espanto e indignação de toda a sociedade civil não precisam aqui ser retomados. O que pode não ter ficado claro é que a envolvida, por si, não explorou diretamente estes trabalhadores. A horrenda afronta aos direitos humanos destes trabalhadores, que provocou até mesmo um dano moral coletivo, ocorreu em sua cadeia produtiva, vale dizer, a exploração se deu por empresas terceirizadas.
Ao terceirizar sua produção, não deixa a empresa de manter a sua responsabilidade, ainda que subsidiária, nos termos da Lei nº 6.019/74. E o distanciamento da linha de produção exige um cuidado redobrado da empresa contratante. Este cuidado é representado pela due diligence da contratada. A due diligence nada mais representa do que uma avaliação prévia da possível empresa contratada, abrangendo sua situação financeira, estrutura societária, histórico de práticas antiéticas e, no que interessa a esta apresentação, as espécies de lides trabalhistas que possam representar risco à contratante. Nunca é demais desconfiar de práticas comerciais a valores muito abaixo do mercado. A contratação sem a tomada das medidas necessárias é considerada uma cegueira conveniente da contratante que lucra desmedidamente, atribuindo a prática do ilícito a terceiros. Multas milionárias e a degradação da pessoa humana deve ser evitada com a prévia avaliação da contratada. 1.3.9 Nono pilar, monitoramento e auditoria do próprio programa. Este nono pilar tem algo de reflexivo, entendido como o pensamento que volta a si mesmo. Nesse sentido, um dos pilares do compliance busca debruçar-se sobre todos os outros, questionando se o planejamento está trazendo resultados e se os fins estão sendo atingidos de maneira satisfatória. A monitoria e a auditoria interna avaliam se os demais pilares estão funcionando de forma satisfatória, a fim de checar a escorreita adoção de cada um dos direcionamentos para melhor administrar e conduzir aos objetivos. 1º de março de 2010 Décimo pilar, transparência nos negócios. De um modo geral, a transparência nos negócios visa identificar e evitar eventuais conflitos de interesses entre empresas, proprietários, diretores, administradores e até mesmo parceiros. Enquanto de um modo geral é tido como o último pilar do compliance, quando transportado para a área trabalhista surge como um dos primeiros atos a ser implementado na própria entrevista de emprego, especialmente na contratação de altos executivos de empresas concorrentes. O conflito de interesses a ser evitado nestes casos é entre o possível colaborador a ser contratado e a empresa contratante, o que deve ser barrado desde a entrevista. Neste sentido, é comum a verificação acerca da eventual participação societária do futuro colaborador em pessoas jurídicas que exerçam empresa no mesmo setor econômico da contratante. Conflitos também podem advir a partir de parentes do possível contratado. A colocação em cargos estratégicos em órgãos reguladores diretamente influentes por parte do cônjuge do contratado pode entrar em rota de colisão com os interesses da empresa, e o momento de obtenção de informações tais é na própria entrevista. 2. Conclusão. O presente artigo buscou realizar um apanhado da história quanto ao surgimento e contextualização do fenômeno do compliance, trazendo seus exatos contornos, porquanto produto de determinado momento histórico, a este amoldado. Para tanto, não se deixou de analisar os diversos modelos de Estado e suas evoluções, entendidos como condições necessárias a delimitar suas feições e características. A ideia de adequação que surge do tema analisado ganha maior relevância em ambientes de alguma intervenção econômica, impondo a todos os seus atores a obediência e comprovação desta a padrões de conduta prefixados. Não se ouvidou acerca de sua alocação em categoria mais ampla, situando o tema como espécie de governança corporativa, podendo ser conceituada como as diretrizes estabelecidas para determinada empresa.
Enquanto termo importado da língua inglesa, sua análise etimológica ganhou relevada importância. As possíveis traduções do verbo to comply, que pode ser entendido como obedecer, acatar, adequar, perfaz a pista inicial do fenômeno estudado. Para além, entretanto, da mera obediência à norma legal, o programa de compliance quer significar muito mais, representando um instituto complexo e multidisciplinar. Não raro engloba processo de mudança de cultura empresarial, com a participação de diversas áreas profissionais, desbordando de uma mera atividade consultivo-jurídica. Essa transformação proposta é visceral e seu espectro bastante abrangente. Proliferado a partir de escândalos de corrupção envolvendo empresas brasileiras que receberam a atenção global, ganhou tônica o tema a partir da edição da Lei Anticorrupção, assumidamente destinada ao trato de particulares com a administração pública, prevendo responsabilidades para seus infratores e a homenagem à lisura e probidade. Típico tema inserido na pauta do direito público, existindo inclusive olhares internacionais em um claro movimento de intolerância à corrupção e resgate da credibilidade. Tão logo o termo ganhou relativa popularidade, ramificações do Instituto foram surgindo, como o compliance financeiro, o compliance anticorrupção e o compliance em contratações públicas. Todos eles, de uma forma ou de outra, guardam relação direta com o atendimento à Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846/13, carregando, por conseguinte, uma relação com o Estado e a administração pública, não se desviando o Instituto como algo típico da área pública do direito. Passou o termo, no entanto, a ser empregado conjuntamente a ramificações jurídicas afastadas do chamado direito do Estado, com a mesma naturalidade e sem maiores questionamentos de compatibilidade. O enfoque deste artigo é o direito do trabalho e o propalado compliance trabalhista. A abordagem dos tópicos iniciais é provocativa e reveladora de um claro contraste na condução da linguagem. Mantendo seu berço nas relações públicas, a sua origem é informada pela lógica própria do ramo publicístico. A interpenetração do compliance e do direito do trabalho, por suas próprias características, origens e funções diversas, não pareceria tão natural e automática, demandando um ônus argumentativo e exemplificativo. Em que pese ramo do direito privado, o direito do trabalho traz em seu sistema normativo uma predominância de normas de caráter cogente, e modificáveis pela vontade das partes. Aqui uma primeira necessidade de adequação às próprias normas estatais, de observância obrigatória e fiscalização por parte do Estado. Ocorre que o próprio espectro de abrangência do compliance, que o difere de uma mera atividade consultiva, é capaz de acomodar confortavelmente o ramo trabalhista em seu bojo, deixando de lado eventual incompatibilidade para escancarar uma real necessidade de sua existência. Enquanto sistema ou programa a ser implantado no seio de uma empresa ou órgão, o compliance traz, por meio de seu código de conduta, uma mudança de mentalidade e de comportamento de todos os colaboradores, com o absoluto respeito à dignidade e bem-estar de todos. Uma revolução ética que, saindo do plano da teoria, implementa-se de forma prática e obrigatória, gradualmente, no mundo corporativo. E a dinamicidade do programa tende a muito absorver e inchar-se com o desenvolvimento da experiência.